Todos temeram por algum tempo que Cisprina tivesse uma recaída do seu acesso de loucura, que desaparecesse como no passado, ou mesmo que precisasse ser recolhida à nossa casa para tratar novamente dos males de sua alma. Chegavam notícias de que ela havia mergulhado num estado de melancolia preocupante, sem comer ou cuidar da própria higiene. Isidório zelava por ela, sacrificando em parte seu trabalho na fazenda, expressando preocupação com a tristeza da mulher. Havia o peso da irmã instalada ainda na casa do pai, no outro lado do terreiro, com seu sobrinho crescendo saudável, sobrinho este que talvez fosse filho de seu companheiro. As coisas não se resolveram de forma fácil, mas o tempo cuidou para que as emoções esmorecessem. Soubemos que, apesar da indiferença que Cisprina havia demonstrado durante o difícil trabalho de parto de Cipriana, a gêmea não hesitou em procurar pela irmã, que, mergulhada em sua melancolia, foi incapaz de reagir e se deixou cuidar como se fosse a sua mãe ausente quem fazia aquela tarefa. No princípio, Cipriana evitou levar o pequeno consigo, temendo sua reação, que pudesse considerar a presença da criança uma afronta ao seu sentimento de perda, ainda porque temia que pudesse Cisprina vislumbrar algum traço de Isidório em seu rosto. Mas a própria criança, com seus gestos inocentes de choro ou satisfação, se encarregou de despertar um brilho na palidez das atitudes da tia. E como as coisas que não podemos explicar ou entender, aconteceu que o leite de Cipriana secou. Nunca saberemos se foi uma ação deliberada da mãe ou um dos eventos místicos tão comuns na vida do povo de Água Negra. A irmã, que estava mergulhada na melancolia pela perda do filho, mas atenta ao desconforto revelado no constante berreiro do sobrinho, o abrigou em seu seio sem que ninguém precisasse se pedir isso. Talvez de forma instintiva, tenha deixado a criança por si só perseguir seu leite que, mesmo passados tantos dias da chegada do filho natimorto, ainda minava feito uma fonte de água, como as que surgem nas serras que circundam a Chapada Vermelha. Era o gesto que faltava para unir as gêmeas, por um breve tempo, até as próximas disputas e brigas, num movimento de afeto e rancor que faria parte de seus dias até o fim de suas vidas. Viu o menino dando seus primeiros passos e depois correndo para o seio da tia, em plena brincadeira de jaré, numa das muitas celebrações da liturgia em nossa casa. A última vez que vi mamar no seio de Cisprina, na conversa tímida que tinham diante da audiência, o menino já se aproximava dos 2 anos. Era forte, ativo, parecia muito com as 2 irmãs e com o compadre Saturnino, nada guardando de seus traços da possível paternidade de Isidório. Foi na noite de Santa Bárbara, em dezembro, e meu pai, apesar das suas obrigações nas brincadeiras de areia, havia acordado mal-humorado, com respostas lacônicas às perguntas que lhe faziam. Só os mais próximos, como nós, sabíamos o porquê do desconforto visível em seus gestos. No fim da tarde, Dona Tonha trouxe, numa caixa antiga, adornos de encantada que meu pai vestiria à noite, depois da ladainha e à medida que os espíritos chegassem e lhe tomassem o corpo para se fazerem presentes. Na caixa estavam guardadas as roupas de Santa Bárbara, Inhansã, Dona da Noite, lavadas e passadas desde a última vez que Zeca a havia vestido. A repulsa pelas vestes era tanta que a roupa não era guardada no quarto dos santos como as demais, mas na casa de Tonha, ela mesma cavalo para encantada nas noites de jaré. O Zeca Chapéu Grande se envergonhava de ter que deixar as calças que honrava a sua posição de liderança na fazenda como pai espiritual e vestir saias, emprestando seu corpo a uma mulher. Fazia porque era sua obrigação, compromisso que havia assumido quando se curou da loucura e se fez no santo na casa de João do Lagedo, em Andaraí, mas se envergonhava porque a audiência era formada por seus compadres e vizinhos, que muitas vezes conduzia nos trabalhos de multirão para a fazenda. Nessa noite fiquei ao lado das filhas de santo que o ajudavam a se trocar durante a celebração. Os tocadores aqueceram seus tambores na fogueira acesa no terreiro. A primeira a chegar, após a ladainha e a saraivada de fogos, foi justamente a dona da festa, Santa Bárbara. A caixa trazida por Dona Tonha continha a saia vermelha, o adê e a espada de Ançã, todos os adornos que a santa vestiria. No quarto dos santos, onde rezavam a ladainha, tinha velas acesas e uma profusão de cores das imagens e bonecas. Havia imagens de gesso e madeira de diferentes tamanhos e estados de conservação. São Sebastião, Cristo Crucificado, Bom Jesus, São Lázaro, São Roque, São Francisco, Padre Cícero. Havia pequenos quadros, uns de cores vivas, outros desbotados, de São Cosme e Damião,
Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio. Havia fotografia de meus pais, da velha Dona Ana, outras tantas, pequenas, de devotos. Havia flores de papel, algumas mais novas, outras pálidas, sempre vivas, que colhíamos na estrada ou nas cercanias entre as rochas. Fazia calor. Os presentes suavam e enxugavam o suor com as costas ou a palma das mãos, sem deixar os lábios vacilarem na prece. Havia muita gente e o quarto era tão pequeno que a maioria acompanhava da sala, principalmente as mulheres e os homens mais velhos. Os mais jovens e as crianças ficavam alheios às rezas e às conversas em tom baixo. As crianças brincavam e, quando saíam de controle, uma das mulheres se virava para reclamar e pedir silêncio com os dedos em riste e os olhos regalados. Havia beleza nos cantos que antecediam a aparição da encantada, e muito mais encanto quando meu pai deixava o quarto dos santos para dançar ao som dos atabaques no meio da sala. Era um homem magro, mais baixo que minha mãe e com um tom de pele mais claro que o nosso. Não era jovem e carregava no seu rosto os traços de sua idade. Sulcos profundos, vales na sua pele erodida pelo sol e pelo vento, que ainda enfrentava todos os dias para plantar e ter direito à morada de sua família na fazenda. Naquela época, Zeca Chapéu Grande já parecia um ancião, guia do povo de Água Negra e das cercanias, referência para todos os tipos de assunto, desde divergências de trabalho a problemas de saúde. Dali, do quarto quente dos santos que ressentia o suor e alfazema, Zeca, que agora abrigava Santa Bárbara, vestia a saia vermelha e branca, engomada com todo zelo por Dona Tonha, e com o rosto encoberto pelo adê lustroso, ornado de contas vermelhas, saiu empunhando a espada de madeira feita por ele mesmo. A espada pequena cortava o ar com seus movimentos ágeis. Ih, Santa Bárbara, virgem dos cabelos louros! Ela vem descendo com sua espada de ouro, e a audiência batia palmas e cantava em coro, seguindo o tocador do atabaque. Enquanto os homens aceleravam o toque, Santa Bárbara se agitava em seus passos e giros. Duas mulheres arriaram no chão, com os olhos semicerrados e movimentos que anunciavam a chegada de mais santas bárbaras. Foram conduzidas para o quarto por minha mãe e Dona Tonha, para que pudessem colocar suas vestes também. Severo, nas últimas brincadeiras de jaré, havia se postado mais próximo aos tocadores, atento aos toques, já arriscava bater sozinho no couro aquecido, tentando reproduzir o ritmo. Estava maior e mais forte, tinha um sorriso luminoso, a pele mais negra que faina debaixo do sol, o corpo irrompendo das roupas que estavam pequenas. Os olhos de Belonise, assim como os meus, sei que ela também me notava, perseguiam com atenção seus gestos. Tio Servo também assumia por um breve tempo um dos atabaques, sempre no começo da festa. Ou quando um encantado de sua estima, como Tupinambá, vinha girar na sala entre os presentes. Muitas vezes Sutério vinha participar da audiência e também ensaiava tocar o atabaque nos intervalos entre um giro e outro. Nessa noite, em particular, estava presente o prefeito. Havia 5 anos, meu pai tinha atendido um de seus filhos. Vieram buscá-lo de carro, um Gordini vermelho, coisa nunca vista em Água Negra. Até então só conhecíamos a Ford rural da fazenda e os carros que vimos na estrada quando fomos para o hospital por causa do acidente. Desde então, o prefeito aparecia na festa de Santa Bárbara. Da primeira vez, meu pai não aceitou seu pagamento, mas pediu que trouxesse um professor da prefeitura para que desse aula às crianças da fazenda. Contava que viu um tanto de constrangimento no rosto de Ernesto, que, sem escapatória, fez a promessa. A gratidão por meu pai e pela encantada era grande, por isso teve que cumprir o que prometeu. Havia também o medo de que o encantamento que curou o filho se desfizesse. Então, meses mais tarde, viria uma professora no carro da prefeitura, 3 dias na semana, para dar 3 horas de aula na casa de Dona Firmina. Firmina vivia sozinha e dispunha de um pequeno galpão com tábuas, que, apoiadas em 2 latas cheias de barro, se tornava um banco para 7 ou 8 crianças. Para reforçar o que aprendíamos com a professora Marlene, tínhamos o apoio da minha mãe. Dizia que só não poderia ensinar matemática porque não sabia. Tenho a letra, mas não tenho o número. Inclusive, no princípio, o prefeito sugeriu uma solução menos trabalhosa e, sabendo que minha mãe era alfabetizada, quis fazê-la professora. Minha mãe, consciente de suas limitações, recusou. Reforçou em sua fala a expressão, tenho a letra, mas não tenho o número, e que queria muito que seus filhos de sangue e de pegação tivessem estudo e pudessem ter uma vida melhor do que a que tinha. Essa era a razão de todo o esforço que meu pai fez para que tivéssemos um professor e, percebendo que não era o suficiente, uma escola. Meu pai não era alfabetizado, assinava com o dedo de cortes e calos de colher frutos e espinhos da mata. Escondia as mãos com a tinta escura quando precisava deixar suas digitais em algum documento.
De tudo que vi meu pai bem querer na vida, talvez fosse a escrita e a leitura dos filhos o que perseguiu com mais afinco. Quem acompanhasse sua vida de lida na terra ou a serenidade com que guardava as crenças do Jaré, acharia que eram os bens maiores de sua existência. Mas as pessoas como nós, quando viam o orgulho que sentia dos filhos aprendendo a ler e do valor que davam ao ensino, saberia que esse era o bem que mais queria poder nos legar. E não foi com espanto que vi naquela noite, antes de todos os outros encantados chegarem e se abrigarem no seu corpo, Santa Bárbara girar, gritar e parar com sua espada apontada para o prefeito, a quem fez honras como se cumprimentasse um monarca, mas também se dirigisse a um súdito, para lhe pedir, na frente da audiência, que cumprisse a promessa feita no passado, e que não me recordo de sabermos de construir uma escola para os filhos dos trabalhadores. O prefeito olhou desconcertado, esboçando um sorriso sem graça, quando se viu diante do olhar das 40 famílias que moravam em Água Negra. Quase que compassivo, recordando das graças e temendo a má sorte que teria, dependendo do esforço empreendido para realizar a ordem dada pela encantada, aqueceu. Em poucos meses iniciaram a construção da escola. Não soubemos como nem quais interesses particulares envolveram a negociação entre o prefeito e a família Peixoto, mas a obra foi autorizada e os próprios moradores passaram a construir o pequeno edifício de 3 salas em regime de multirão. Aos domingos, dia em que poderíamos deixar de cuidar da roça, mas não poderiam deixar de dar comida e água aos animais. O local destinado à construção era o cruzamento dos caminhos para o rio Santo Antônio e Utinga. Foi uma obra providencial porque naquele mesmo ano se iniciou um período longo de estiagem, de modo que o pouco dinheiro destinado aos que construíram a escola, mesmo com os meses de atraso e o pequeno montante de recursos destinado ao pagamento da mão de obra, garantiu a sobrevivência de muitas famílias. Foi um tempo difícil. Meu pai se referia àquele período como a pior seca desde 1932. Aquele também foi o último ano que viu uma plantação extensa de arroz naquelas terras. O arroz dependente da água foi o primeiro a secar com a estiagem. Depois secaram a cana, as vagens de feijão, os umbuzeiros, os pés de tomate, quiabo e abóbora. Havia uma reserva de grãos guardada em casa e no galpão da fazenda. Com a seca, veio o medo de que nos mandassem embora por falta de trabalho. Depois veio o medo mais imediato da fome. Os grãos passaram a rarear, o feijão acabou antes do arroz. E do arroz restava muito pouco. Havia um razoável suprimento de farinha de mandioca que algumas famílias fabricavam e trocavam por outros alimentos. Agora, mais que antes, seguíamos quase todos os dias para os rios para pescar e a cada pescaria só conseguíamos capturar peixes cada vez menores, que só serviam para dar um gosto ao angu de farinha. Peixes grandes chegavam das cabeceiras com as enxurradas. E como não caía nenhum chuvisco, restava apenas os menos nobres e menos desenvolvidos, como o cascudo e a piaba. Foi possível temperar os peixes enquanto havia umbu, que, junto com o sal, garantiu algum sabor à carne. Quando a farinha passou a rarear, meu pai recordou a receita de beiju de jatobá que Donana fazia. Havia vagens em abundância. Era uma árvore que resistia bem à falta d'água, frondosa, imponente, uma reserva de alimento de segunda linha, ignorada quando havia tudo mais. Assim, comemos beiju de jatobá por meses até enjoar. Disputamos a palma com o gado da fazenda. Havia uma parcela de terra destinada ao seu plantio. O cacto que se destinava à nossa alimentação estava em nossos quintais. Quem não foi previdente em ter sua própria plantação de palma, que acabaria com o passar dos meses, tinha que contar com a solidariedade de um vizinho para garantir o cortado na mesa, guisado no azeite de dendê. Também havia as caças, mas, no alto da estiagem, era mais fácil encontrar as carcaças dos animais mortos pela falta de alimento do que achar algum para ser abatido. Os veados eram escassos, seja pela caça ou falta de água nas áreas de cerqueiro. Com muito esforço, os víamos bebendo água nos marimbus, mas estavam cada vez em menor número. A paca, muito apreciada, não dava as caras na mata, nem a capivara nem cutia. Era possível capturar algumas aves como jacu, inhambu e juriti, mas elas quase não tinham carne, então nos contentávamos com o gostinho dos ossos. Houve até o caso de uma família em pau de colher, contou tia Ermelina, que morreu depois de comer uma sariema no desespero da fome. A ave tinha comido uma cascavel e sua carne estava impregnada de veneno peçonhento. Com mais frequência conseguíamos um teiu fácil de encontrar porque comia as carcaças dos animais mortos, do gado minguando sem pasto, das caças abatidas pela estiagem. Então, bastava ficar à espreita onde houvesse bicho morto para acossá-lo. E se não o comêssemos, certamente eles comeriam nossa carne magra. As crianças eram as que mais padeciam.
Paravam de crescer, ficavam frágeis e por qualquer coisa caíam doentes. Perdi a conta de quantas não resistiram à má alimentação e seguiram sem vida em cortejo para o cemitério da Viração. A morte apiava das casas dos nossos vizinhos e, mesmo com todo o esforço de Zeca Chapéu Grande para restituir a saúde e o vigor das crianças doentes, muitas não resistiam. As velas que meu pai acendia para cada criança parecia não querer permanecer acesa. Mesmo sem vento ou golpes de ar, se apagavam. Não havia remédio, dizia, sem se conformar com a incapacidade de reverter a situação, que procurasse outro curador ou se conformasse com os desígnios de Deus. Continuávamos a colher buriti e dendê para levar para a feira da cidade às segundas-feiras. Minha mãe, as comadres, eu, Belonise e Dominga catávamos os frutos nas várzeas dos marimbus. Meu pai, Zezé e os outros moradores colhiam os cachos de dendê nos pés para prepararmos o azeite. Os buritizeiros eram altos e seus frutos não eram de serventia se colhidos nos cachos. Era preciso esperar que caíssem para que pudessem ser consumidos. Armazenávamos os frutos em grandes tonéis de água para amolecer a casca. Retirávamos com as mãos de forma suave para aproveitar a polpa e levávamos aquelas massas em sacos de linhagem na cabeça pela estrada para comerciar com as senhoras que faziam doce de buriti e sucos para vender. Pela estrada, debaixo do sol forte, a massa de buriti aquecido escorria pelas tramas da linhagem e nos besuntava com polpa gordurosa e alaranjada. Nossa pele negra ficava quase acobreada. Chegávamos à cidade envergonhadas da sujeira em nosso cabelo e roupas. Levávamos tecidos enrolados embaixo da cabeça para ajudar no equilíbrio do peso e amenizar um pouco o que escorria. Mas tinha dias que o sol parecia uma fogueira acesa de cabeça para baixo. Nossos corpos se enchiam do sumo do buriti. Eu mesma cheguei a escorregar na massa que escorria. Da mesma forma, levávamos o azeite de dendê fabricado em nossos quintais, quando havia, em garrafas vazias de cachaça, fechadas com cortiças usadas. Não tínhamos animal naquele tempo, então era preciso cortar com a força dos braços para carregar as sacolas de tábua com as garrafas cheias de azeite, chegando com as mãos inchadas e dormentes à feira. O sol nos castigava com a fome e nos restava o desalento pelas roças perdidas. Meu pai estava alquebrado e mesmo o jaré perdeu um pouco do brilho que havia antes. Num desses dias, depois de acondicionarmos a massa do buriti no saco de linhagem, minha mãe adoeceu, com febre e forte dor de barriga. Nada ficava em seu estômago, mas precisávamos de dinheiro. Então, como ocorria nesses casos, eu iria com as filhas de Tonha para a cidade e Belonisa ficaria cuidando de Domingas. Nesse dia, segui apenas com um dos sacos na cabeça pela estrada que levava à cidade. Sentei numa parca sombra no cruzamento onde construíram a escola, esperando pelas filhas de Tonha. O dia mal tinha começado e eu colocara um dos beijus de jatobá no estômago junto com um chá de capim santo. Belonisa ficou com minha mãe. Domingas era menor e andava muito mirrada. Não conseguiria equilibrar o outro saco de linhagem na cabeça. Mas havia ocorrido algum mal-entendido quando marcamos o encontro, porque o tempo passava e as meninas não chegavam. Adormeci apoiada numa cerca de arame que tinha sido instalada para demarcar o terreno da escola. Fui despertada por alguém chamando por Bibiana e levantei sobressaltada. Era Severo, com um facão enterrado na bainha em sua cintura. Tinha saído para tirar cacho de dendê para a mãe fazer azeite. Eles também iam à feira com frequência para vender e comprar suprimentos para passar a semana. Disse então que esperava as filhas de Tonha, pois iríamos juntas para a cidade, que minha mãe tinha adoecido e ficaria sob os cuidados de Belonísia. Severo se ofereceu para me acompanhar. A feira começou bem cedo, funcionaria até meio-dia. Precisávamos do dinheiro, não poderia perder a oportunidade de vender o buriti. Era meu primo, alguém da família, e passávamos dificuldade. Nossos pais não iriam criar caso por isso. Severo era querido por todos. Meu pai gostava de vê-lo nos atabaques do jaré e se orgulhava de seu interesse pela crença. Seguimos. Era um caminho longo e ele falou sobre as coisas que nos sucediam naquele tempo. Falou sobre a escola, que não seria suficiente para completarmos os estudos, mas que era um grande benefício para nós que morávamos em Água Negra, carentes de tudo. Ouviu falar da seca, dos bichos que morriam, dos peixes cada vez menores, das crianças que haviam morrido nos últimos meses. Ouviu falar sobre nossa família, o jaré. Só não falamos sobre Belonísia. Não queria trazer minha irmã para a conversa. Não queria lembrar a querela que o beijo de Severo havia provocado entre a gente. Meu primo já era homem, forte, trabalhava de sol a sol. Não tinha mais o corpo de menino de quando chegado. Tinha uma estatura mediana, um sorriso largo. Falava de forma desinibida, como se conversássemos desde sempre.
como se entre nós não houvesse se imposto um interdito pelo ciúme que senti de Belonísia, pelo medo de nossos pais, que acontecesse algo entre nós. Afinal, éramos primos, criados ali na fazenda. Portanto, a proibição de namoro se estendia a nós. Casamento entre primos não era visto com bons olhos. Poderia nascer uma criança defeituosa, faltando um membro, ou com perturbação. Os casos eram muito comuns. Todos tinham uma história para contar sobre um interdito. Havia outras razões, talvez com motivações econômicas, para não se incentivar casamentos entre primos. Não consegui entender exatamente porquê, mas havia. Naquele dia, nas horas que passamos juntos no caminho de ida e volta da feira, não pensei em nenhuma delas. Pensei apenas que Severo queria afastar de meus pensamentos a lembrança do parentesco. Era um jovem homem que falava bem sobre as coisas da terra, que tinha sentimentos bons e respeito por meus pais, seus tios, por nossa família como um todo. Ele se sentia à vontade para falar sobre seus sonhos. Tinha planos de estudar mais, e não queria ser empregado para sempre da fazenda Água Negra. Queria trabalhar nas próprias terras. Queria ter ele mesmo sua fazenda, que, diferente dos donos dali, não conhecia muito da coisa do que tinham, que talvez não soubessem nem cavucar a terra, muito menos a hora de plantar de acordo com as fases da lua, nem o que poderia nascer no sequeiro e na várzea. Ele sabia muito. Havia sido parido pela terra. Achava engraçado vê-lo utilizar essa imagem para afirmar sua aptidão para a lavoura. Nunca havia pensado que tinha sido parida pela terra. A terra paria plantas e rochas, paria nosso alimento e minhocas. Às vezes paria diamantes, escutava dizer. Ele falava que poderia aliar seu conhecimento da natureza e da lavoura com a sua disposição para o trabalho, além do estudo que poderia lhe dar conhecimentos novos para mudar de vida. Eu achava tudo aquilo interessante, mas nunca havia parado para pensar por que estávamos ali, o que poderia modificar nessa história, o que dependia de mim mesma ou o que dependeria das circunstâncias. Mas ouvir as coisas que ele falava iluminou meu dia e quis ouvir mais. Nunca havia conhecido ninguém que me dissesse ser possível uma vida além da fazenda. Achava que ali havia nascido e que ali morreria, como acontecia à maioria das pessoas. Na feira vendemos o saco de linhagem com massa de buriti sem muito esforço. Com dinheiro, passei no armazém, comprei arroz, feijão, açúcar, farinha de milho e café. Comprei água inglesa, que meu pai havia prescrito a uma vizinha gestante. Ela restituiria o valor. Voltei no meio da tarde, debaixo do sol escaldante, sem almoçar, mas na companhia de Severo. Não esqueci aquele dia, e antes de chegar a casa havia decidido que não deixaria mais de vê-lo, se assim também ele quisesse. Comecei a inventar desculpas para ir colher buriti sozinha, de modo que poderia ir para os marimbus e me comunicaria distante dos olhos de todos. Queria experimentar a vida para ver o que poderia nos acontecer. Continuei a encontrar Severo na estrada, quase sempre no mesmo lugar, às segundas-feiras. Minha mãe havia melhorado e Belonísia havia retomado sua rotina de me acompanhar à feira. Meu pai também costumava ir com Zezé, mas na maioria das vezes preferia continuar labutando com a terra para ver se dava alguma coisa. Procurava um frescor de umidade, uma aventura, como ele mesmo dizia. Cavava e lançava sementes. As roças haviam migrado para mais perto do rio, e chegou um tempo em que o próprio leito, sem água em alguns trechos, passou a ser utilizado para plantar. E mesmo no leito tinha porções de terra que não serviam para plantio, eram por demais argilosas. O que vingava ia para a mesa, uns poucos quiabos ou abóboras miúdas, a mandioca não prestava, as raízes apodreciam com excesso de umidade. E se ficasse no sequeiro, naquele tempo de estiagem, nem chegava a se desenvolver. Severo nos seguia para a cidade, era de conhecimento dos nossos pais. As filhas de Tonha também iam, e ele passou a ser visto como um protetor. Belonísia estava mais retraída, parecia perceber que naquele período as atenções dele estavam voltadas para mim. Por algumas vezes tentou se desobrigar de me acompanhar, principalmente quando o buriti não rendia as 2 sacas. Pedia para ajudar nosso pai a colher taboa e alimentava os animais que sobreviviam. Ele manejava o facão melhor que eu, e confesso que invejava sua habilidade. Brandia os instrumentos com uma força de admirar, ao mesmo tempo que fazia-me sentir fraca para a lida com a terra. Com sua disposição, Belonísia se aproximava mais de meu pai, passava a lhe fazer companhia junto com meu irmão e participava das decisões, embora Zeca sempre lembrasse que era ela mulher e lhe negasse determinadas tarefas. Mas isso não a abatia, era como se estivesse sempre esperando a oportunidade de demonstrar sua força, seus conhecimentos e sua destreza. Apesar desse afastamento sutil, sentia que Severo a entusiasmava nas brincadeiras de jaré, já que a nossa convivência passou a ser de novo mais constante.
Havíamos estreitado os laços dormentes devido às adversidades que vivíamos naquela estiagem. Observava os movimentos brandos que Belonísia fazia para chamar a atenção de Severo, que, apesar de demonstrar grande apreço por ela, estava de forma mais constante comigo. Talvez a pequena diferença de idade que havia entre nós, dois adolescentes, representasse um hiato. Talvez fosse apenas as afinidades que descobrimos nos caminhos para a feira, a vontade de estudar. A casa de Dona Firmina se tornou minúscula para o que ansiávamos. A vontade de deixar a fazenda que, assim como nele, foi despertada em mim. Como o Buriti estava levando alimento para nossa mesa, diversificando nossa dieta de beiju de jatobá, ninguém inquietaria sobre o tempo que eu passava na mata, na beira dos marimbus, colhendo os frutos que começavam a rarear com o término da safra. À medida que ficavam mais escassos, precisávamos de mais tempo para encontrá-los. Nesse período, me aproximava mais das margens do rio Santo Antônio, me aproximava mais da roça de meus tios e de Severo. Ficávamos cada vez mais juntos, rindo e divergindo, ou apenas em silêncio, até que as mãos passaram a se tocar para impedir um gesto ou apenas por pilharia. Eu sentia sua respiração, por vezes calma, em outros momentos intensa, dependendo do teor das suas manifestações. Até que passei a ouvir os batimentos de seu coração diante do silêncio que vinha da tranquilidade da mata, sem água, sem folhas, farfalhando, por horas, sem pássaros que não tinham alimento. Sua mão já não tocava apenas a minha, tocava meu ombro, e me permitia empurrar levemente seu peito. E quando estávamos cansados, apenas deitávamos em qualquer lugar na margem do rio para sentir o vento, que só para contrariar nem chegava a soprar, mas quando soprava, lançava sobre nossos corpos, terra seca. Eu passei minhas mãos pelo seu rosto para limpá-lo. Ele fez o mesmo com o meu, e um dia deixei que sua boca tocasse a minha, e nesse dia apenas lembrei do meu sentimento quando o vi beijando Belonísia. Não retornei bem para casa. Era como se tivesse traído minha irmã. Mas não suportei muito tempo esse sentimento de traição. Subverti, porque tudo o que estava sentindo era grandioso. Voltei para a beira do rio só por voltar. O Buriti já tinha terminado. Saía sem avisar e ouvia reclamações de minha mãe, que queria saber por onde eu andava. Ainda não podia dizer a verdade. Dizia apenas que estava com algumas das meninas que moravam mais distante. Tudo foi crescendo de forma tão pujante que era como se meu corpo se guiasse sozinho, e Severo agia da mesma forma na trama em que estávamos enredados. Naquela terra, mesmo entranhada da secura, da falta de chuva, deixamos nossos suores para que lhes servissem de alívio. O silêncio da ausência dos pássaros, dos animais que migravam para onde havia água, foi rompido por nossos sussurros. Depois de tanto ouvirmos falar sobre as crianças mortas, a natureza misteriosa e violenta nos impelia para conceber a vida. Fui tomada por uma intensa ansiedade quando comecei a sentir tontura e enjoos quase diários. Tinha 16 anos e já havia visto muitas mulheres da fazenda pegarem barriga. A primeira coisa a me causar repulsa foi o beiju de jatobá. Saía devagar para o quintal, distante da casa, para colocar para fora o que não caía bem. Não iria aguentar olhar para minha mãe e meu pai e explicar o que estava acontecendo. Me preocupava ainda mais a reação de Belonísia. Se estivesse mesmo grávida, teria que deixar a casa e ir morar com Severo. Isso significava que nossos laços seriam os menos esgarçados. Não eram meros laços de irmãs. Havia o que nos unia de forma irremediável. Nos últimos 10 anos, embora preservássemos nossas individualidades, fortalecemos uma ligação muito íntima, gestos e expressões que somente nós sabíamos interpretar. Além disso, havia a minha desconfiança dos sentimentos que Belonísia nutria por Severo, embora naquele instante fossem menos intensos que no passado. De qualquer forma, ela não receberia a notícia muito bem, poderia ser doloroso. Continuava a encontrar Severo e deitávamos juntos na terra, em lugares mais afastados da vista de qualquer pessoa. Quando levantávamos, ele retirava do meu cabelo a palha seca acumulada no chão. Sentia a minha preocupação. Estava dispersa, preservava pouco do que me falava e compreendia tudo pela metade. Quando comuniquei minhas suspeitas, que minhas regras já não haviam descido, senti seu rosto se iluminar. Assim como eu, estava aflita por tudo que teria que enfrentar quando meus pais descobrissem, vi em suas expressões sentimentos diversos dos que me afligiam. Severo ficou eufórico, subiu numa jaqueira de fronde, vistosa naquela atmosfera de galhos secos, retirou um fruto de seu tronco para comermos juntos. Abriu a jaca viscosa
com o facão que trazia junto ao corpo e sorriu. O leite grudento minando da casca aumentou ainda mais minha náusea, mas gostei tanto de vê-lo agitado que comi 2 bagos, no esforço tremendo para fazê-los descer pela garganta. Era jaca mole e eu regurgitava tentando engolir, até que prendi a respiração para mantê-los em meu estômago. Ele voltou a falar sobre o desejo de sair pela estrada e continuarmos a estudar, tentar a sorte. Não queria ficar trabalhando pelo resto da vida em Água Negra. Aqui já não tem mais trabalho, dizia. Talvez seja a hora de seguirmos. Você vem comigo. Aquela ideia me deixou mais aturdida. Não tinha condições de pensar em nada. Era coisa demais acontecendo comigo e o mais imediato a fazer era domar meu corpo. Depois, contar tudo a meus pais e enfrentar Belonísia. Era ela quem mais me preocupava e mais ocupava meus pensamentos. Imaginar que seria mãe não havia me deixado com a mesma empolgação que vi no semblante de Severo. Não aludia a nenhum sentimento especial, pelo menos até aquele momento. O tempo foi passando e a barriga começou a despontar. Como estava mais magra, acho que ninguém notou, a não ser eu mesma na hora do banho no rio. Me tornei mais solitária. Sentia mais tristeza do que empolgação por tudo. Qualquer coisa me fazia chorar. Quando vi o tempo passar, quis Severo, ele mesmo, falar com os meus pais. Disse que não poderíamos adiar a confissão, que quanto mais o tempo passava, pior para todos. Meu primo era jovem, mas tinha um senso de responsabilidade admirável desde criança. Era também destemido. Em nenhum momento pensou em se esquivar de seu dever. Cada vez me sentia mais ligado à sua vida e quase não ficava um dia sem vê-lo, mesmo ouvindo os queixumes de minha mãe que perguntava para onde eu caminhava, que tanto tempo era esse que passava sozinha. Belonísia não expressou nada sobre o que me ocorria, mas parecia saber o que estava acontecendo. Possivelmente não desconfiava da gravidez, mas deduzia aonde ia com as minhas caminhadas. Ela própria estava mais solitária, porque interagia pouco com nossos irmãos. Minha mãe acreditava nossa melancolia seca que enfrentávamos. Dizia que era o mal do tempo. Meu pai prescreveu banhos, trazia as folhas da mata e entregava a minha mãe para que as preparasse na expectativa de que se revertesse o banzo que nos assolava. Eu me envergonhava porque, além da omissão do que me ocorria, havia planos para deixar Água Negra na calada da noite sem que eles soubessem. Severo não via outra opção diante do medo que eu lhe relatava. Estava paralisada por tudo. Já discutíamos os caminhos, a melhor hora, o melhor dia, o que levaríamos e o que faríamos depois. No início, resisti à ideia de deixar a fazenda e me afastar de todos, mas gostava tanto de Severo que havia iluminado meu horizonte com a possibilidade de uma vida além da fazenda. Era difícil não me deixar seduzir pelos seus planos e entusiasmo. O desalento que se abateu sobre todos com a prolongada estiagem contrastava com o sopro de vida que tudo aquilo poderia ser para nós. Se desse tudo certo, voltaríamos para dar melhores condições de vida aos nossos pais e irmãos. Voltaríamos para retirá-los de lá. Aquela fazenda sempre teria donos e nós éramos meros trabalhadores, sem qualquer direito sobre ela. Não era justo ver tio Servo e os filhos crescendo, espantando os chupins das plantações de arroz. Não era justo ver meu pai e minha mãe envelhecendo, trabalhando de sol a sol, sem descanso, sem qualquer garantia de conforto em sua velhice. Mas não conseguia me empolgar da mesma forma que Severo com essa possibilidade. Por isso, às vezes me sentia mais abatida e confusa. Foi naquele período, nas festas de Jarei, que continuavam a acontecer, mais modestas, mas na esperança de se mobilizar o panteão dos encantados para que trouxessem a chuva e fertilidade da terra, que apareceu uma misteriosa encantada de quem nunca havíamos ouvido falar. Nada se sabia sobre ela entre os encantados que corriam de boca em boca, muito menos havia sido vista se manifestar nas casas de Jarei da região. Dona Miúda, viúva que morava sozinha num descampado no final da estrada para o cemitério da Viração e que sempre acompanhava as brincadeiras em nossa casa, foi quem recebeu o espírito. Quando ela se anunciou como Santa Rita Pescadeira, os tambores silenciaram e uma comoção tomou conta dos presentes. Era possível distinguir os questionamentos no meio da audiência, se a encantada de fato existia ou não e por que até então não havia se manifestado, já que aquele Jarei era tão antigo quanto a fazenda e os desbravadores daquela terra. Naquele momento, com a roupa rota que vestia, mas com um véu antigo e esgarçado lhe cobrindo a cabeça, ouvíamos sua voz fraca, quase inaudível, entoar uma cantiga. Santa Rita Pescadeira, cadê meu anzol? Cadê meu anzol? Que fui pescar no mar. A encantada, apesar da idade de Dona Miúda, dava giros hábeis na sala, ora como se jogasse uma rede de pesca no meio de todos, ora correndo com evoluções como um rio em fúria.
Alguns pareciam estar perplexos e querendo desvendar o mistério da aparição. Outros sorriam, talvez incrédulos, achando que a velha miúda havia enlouquecido e precisasse de cuidados de meu pai. No meio das evoluções, enquanto o fiapo da voz da velha entoava a canção que parecia ter sido composta ali mesmo para a ocasião, ela segurou meu braço com força. Não tentei me desvencilhar. Estava acostumada com a presença dos encantados nas brincadeiras de Jaré. Era a casa de meu pai, o curador Zeca Chapéu Grande, e havia crescido entre loucos e preces, entre gritos e xaropes de raiz, entre velas e tambores. A simples presença de um encantado que eu não conhecia não seria capaz de me intimidar, fosse uma real manifestação do encanto ou da loucura. Os olhos de Dona Miúda estavam turvos por trás do véu, cinza, quase brancos. Talvez fosse a catarata, mas ela disse algo muito íntimo, que eu não podia explicar, mas sabia bem o que poderia ser. Ela falou sobre um filho, mas era uma frase sem nexo que não me recordo com exatidão, algo como vai de filho. Falou também que eu estava para correr o mundo a cavalo, animal que nossa família não tinha, o que me deixou ainda mais atordoada. Que tudo iria mudar, e a sentença que permaneceu mais exata em minha memória e resistiu aos golpes que minha vida sofreria nos anos vindouros foi a de que seu movimento virá de sua força e sua derrota. A voz estava tão fraca que eu só pude escutar o que ela dizia. Aquela mensagem se escreveu em mim como uma marca esculpida na rocha e atravessou meu espírito durante o tempo que tenho sobre a terra. Belonisa me encontrou dobrando algumas peças de roupa e guardando na mala que pertenceu à nossa avó. Vi seus olhos surpresos com a descoberta e não fui capaz de comunicar nada sobre o que estava fazendo, nem ela. Seu olhar era inquisidor, árido como o tempo que nos cercava, e minha vergonha era suficiente para que sequer tentasse justificar o que fazia. Chorei depois que minha irmã saiu porque tinha certeza de que estava contribuindo para o seu sofrimento. Estava tendo encontros com nosso primo. Talvez ela já desconfiasse da gravidez, mas além de tudo isso, eu era sua irmã. Não tínhamos segredos, ou ao menos evitávamos ter. E havia me encerrado em meu mundo naquelas últimas semanas, esquecendo da família e dela, principalmente, que parecia cada vez mais distante. Não suportei recordar seu olhar, chorei de longe. Não poderia mais continuar com a ideia de deixar Água Negra. Precisava dizer a Severo que queria continuar a viver na fazenda, que enfrentaríamos nossos pais, que no fim tudo daria certo. Construiríamos nossa casa perto da casa do tio Servo e da tia Ermelina. Era assim que deveria ser quando dois jovens se uniam. Construíam sua casa no terreiro da casa dos pais. Havia uma comunicação e a espera de uma espécie de consentimento por parte do gerente da fazenda para que começássemos a erguê-la. Faríamos nossa casa como todas as outras, com barro das várzeas, com as forquilhas que forjávamos das matas. Cobríamos com junco que tomou conta do leito do Utinga, com a grande seca. Quando estivéssemos estabelecidos, poderíamos planejar nossa partida, ir atrás do sonho de Severo, que passaram a ser também meus. Não queria também viver o resto da vida ali, ter a vida de meus pais. Se algo acontecesse a eles, não teríamos direito à casa, nem mesmo à terra onde plantávamos sua roça. Não teríamos direito a nada. Sairíamos da fazenda carregando nossos poucos pertences. Se não pudéssemos trabalhar, seríamos convidados a deixar Água Negra, terra onde toda a geração de filhos de trabalhadores havia nascido. Aquele sistema de exploração já estava claro para mim, mas eu era muito nova e aquele não seria o momento, muito menos as circunstâncias adequadas para partir. Puxei a mala debaixo da cama e retirei tudo o que havia guardado. Não iria seguir a viagem com Severo, para um destino incerto, de fazenda em fazenda até chegar à cidade. Iria encontrá-lo naquele mesmo dia para dizer que falaria tudo aos meus pais e que permaneceríamos ali, juntos, se assim quisesse. Se quisesse deixar a fazenda, seguiria só a sua vida, que se sentisse livre. Eu criaria a criança, não nos faltaria família. Não seria abandonada por meus pais. Eles eram rigorosos na nossa educação, mas até esse rigor tinha um limite. Terminariam por me ajudar, me acolheriam em casa, não haveria mágoa nem rancor. Até Belonise se renderia ao sorriso do sobrinho, e eu poderia dá-lo para que batizasse, o que significaria um gesto de aproximação e perdão pelas diferenças que haviam surgido entre nós nos últimos meses. Havia também o que foi dito pela encantada Dona Miúda, a tal Santa Rita Pescadeira. Não me deixava impressionar pelos encantados. Estava tão acostumada à sua presença que não me permitia envolver pelo mundo de obrigações e interditos da crença.
A distância me protegia das bênçãos e infortúnios, era o que esperava, mas também não havia sido o acaso que me trouxera aquela mensagem. Ou, se fosse o acaso, era fato que o que foi dito se endereçava a mim e achava que apenas eu e Severo o sabíamos. Permaneci no limite entre a crença e a descrença. Passei noites em claro pensando no significado das palavras vitória e derrota e o que tudo aquilo poderia dizer sobre a viagem, sobre o filho, sobre minha vida com Severo. Minha ansiedade aumentou, imaginava o porquê da encantada segurar meu braço e não de Dona Tonha que estava ao meu lado, ou o braço de Cisprina, de mãos dadas, com o sobrinho e a irmã Cispriana. Será que Dona Miúda já havia me visto deitada com Severo no meio da mata? Sua casa não era muito próxima do lugar onde costumávamos nos encontrar, e ela parecia ser muito idosa para sair vagando pela mata e bisbilhotar dois jovens em momentos de afeto. Encontrei Severo no mesmo lugar de sempre. A jaqueira fazia uma sombra rara, considerando a estiagem que se prolongava além do esperado. Comuniquei que havia começado a separar algumas roupas para nossa viagem, mas que Belonísia tinha me surpreendido. Gesticulei muito para expressar o quanto não estava segura da viagem, para tentar fazê-lo compreender que eu era muito nova. Minhas mãos iam à cabeça e ao peito, numa urgência que o deixou sobressaltado. Quis fazer com que soubesse que aquela fuga seria uma ruptura e cruzei meus braços para depois separá-los. E uma traição imperdoável para os meus pais, por tudo que eles haviam vivido, por tudo que fizeram por nós. Que não era certo com tio Servo e tia Ermelina, da mesma forma. Eles ficariam aflitos. Levei a mão direita ao meu rosto e eu não sabia como cuidar de uma criança sem ter minha mãe por perto, apesar de ser a mais velha e ter cuidado um pouco de todos os outros irmãos. Mas Severo apenas se aproximou e me acolheu em seus braços. Disse que era normal que estivesse aflita, mas que já sentia homem e pronto para deixar a fazenda. Que não falaria de imediato aos pais porque enfrentaria resistência, mas que em breve, quando encontrasse pouso e trabalho, mandaria notícias e diria qual era o seu destino. Senti vontade de dizer que ele poderia ir só, que eu permaneceria ali, esperaria a criança nascer, ficaria com os meus pais, trabalharia em Água Negra. Quando ele estivesse estabelecido, iria encontrá-lo com as bênçãos de Zeke Salu, mas me faltou coragem. Estava com o coração quebrantado pela iminência da separação, seja de Severo ou de minha família. Com muito sofrimento, nos despedimos sem decidir nossos destinos. Na manhã seguinte, Sutério apareceu em nossa casa para dizer que meu pai precisava terminar o pequeno barramento que fazia no riacho, que precisava organizar os trabalhadores para capinar e fazer a coivara, deixar a terra limpa sempre para quando a chuva chegasse. Entrou em nossa casa e perguntou onde havíamos colhido batatas doces. Meu pai respondeu que havíamos comprado na feira da cidade. Com que dinheiro, ele quis saber. Vendemos o resto de azeite de dendê que tínhamos fabricado, disse. Sutério pegou a maior parte da batata doce com as duas mãos grandes que tinha e levou para a rural que havia deixado em nossa porta. Pilhou também 2 garrafas de dendê que guardávamos para fazer os peixes miúdos que pescávamos no rio. Lembrou a meu pai da terça parte que tinha de dar da produção do quintal, mas as batatas não eram produção do quintal. Da terra seca não brotava nem pasto, muito menos batata. E a secura era tanto que nem as várzeas estavam sendo cultivadas. No leito do rio, onde não havia água, era possível encontrar uma lama que apodrecia as sementes, de onde também não brotava nada, apenas taboa, para fazer esteira, sacola e teto de casa. Vi a vergonha de meu pai crescer diante de nós, sem poder fazer nada. Zeca Chapéu Grande era um curador respeitado e conhecido além das cercas de Água Negra, mas ali, nos limites da fazenda, sob o domínio da família Peixoto, que quase não colocava os pés por lá, a não ser para dar ordens, pagar ao gerente e dizer que não poderíamos fazer casa de tijolo, e Sutério, sua lealdade pela moradia que havia recebido no passado, quando vagava por terra e trabalho, falava mais alto. Via minha mãe se movimentar, seus olhos se injetaram, indignados, mas se deteve ao perceber que meu pai se sentia incapaz de questionar e reclamar de qualquer coisa. Muito pelo contrário, ainda colaborava com sua liderança espiritual para a manutenção da ordem entre as famílias que moravam ali. Era a ele que Sutério ou qualquer um dos herdeiros se dirigia para pedir a intervenção em conflitos dos mais variados, desde animal comendo em roça alheia até construção erguida com material que descumprisse as interdições impostas aos moradores. Não poderíamos feri-lo ainda mais em sua humilhação, pedindo que ele tomasse de volta as batatas que havíamos adquirido com o nosso trabalho na feira. Como foi longa aquela noite, não dormi.
Mencione havia se tornado companheira nas últimas semanas. Pensei nas palavras de Severo sobre a situação de nossas famílias na fazenda, que a vida toda estaríamos submissos, sujeitos às humilhações, como a pilhagem do nosso alimento. Que eu tinha um papel nisso tudo e que meus pais precisavam de mim para mudar de vida. Que poderíamos sim comprar nossa própria terra e vir buscá-los. Que só assim conseguiríamos ter uma vida digna. Dei um jeito de encontrar Severo, mesmo sem combinado. Quando nos vimos, precisei apenas olhar para ele para que soubesse que havia me decidido pela partida. Então planejamos o dia exato, a hora, até onde seguiríamos andando e de onde tentaríamos carona para deixar a Chapada Vermelha. Na madrugada da partida, a mala antiga de Donana estava arrumada, com a poeira espanada, para que eu pudesse levar o pouco que tinha para essa nova vida que despontava. Levantei enquanto todos dormiam, pedi a Deus pela saúde e pela vida de todos durante o tempo que passaria fora. Pedi que os encantados me ajudassem a não ser considerado uma desonra e que quando retornasse com dinheiro já estabelecido em nossas terras para buscar nossas famílias, todos entendessem que aquela viagem havia sido por uma boa causa. Pedi a Deus, especialmente por Belonísia, que há pouco mais de 10 anos compartilhou comigo o incidente que mudou de certa forma nossas vidas. Quando deixei a casa pela porta do quintal, no sereno da noite, não pude evitar de olhar para trás por algumas vezes enquanto seguia pela estrada ao encontro de Severo. Enumerava as coisas que levava comigo e tudo o que deixava para trás. Quase desisti nesse exato momento. Deixaria Severo partir sozinho, mas a imagem de Sutério levando o nosso pouco suprimento e a fome e o improviso que se seguiram para fazer a refeição mais tarde me deram firmeza necessária para prosseguir. Dentre as coisas que levava, e talvez a que mais me machucava, era a minha língua. Era a língua ferida que havia expressado em sons durante os últimos anos as palavras de Belonísia. As palavras que Belonísia evitava dizer por vergonha dos ruídos estranhos que havia substituído sua voz. Era a língua que a havia retirado, de certa forma, do mutismo que se impôs com medo da rejeição e da zombaria das outras crianças, e que por inúmeras vezes a havia libertado da prisão que pode ser o silêncio.